Durante muito tempo, o apóstolo Paulo acalentou em seu coração uma esperança. Esperança que se renovava dia após dia. Desde aquele momento ímpar de sua vida, quando tivera a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus na estrada de Damasco, ele modificara radicalmente a sua maneira de pensar e de ser. Deixara de ser o sal, fazendo morrer em seu coração o homem velho, permitindo assim que surgisse o Paulo, símbolo do homem novo, que mais tarde, de maneira emblemática, ele registraria em uma de suas mais belas cartas. E a partir de então, com a sua têmpera, com a sua coragem indômita, com a sua determinação em enfrentar as dificuldades, e elas eram muitas em seu tempo, ele se dispôs, por amor a Jesus, a se converter no mais ousado paladino na difusão da boa notícia que o poeta Galileu trouxera anos antes, e que ele, Paulo, não teve pessoalmente o ensejo de conhecer. Porque, conforme sabemos, a partir da leitura de o livro Atos dos Apóstolos, e com as magníficas complementações que o Espírito Emmanuel, pela via mediúnica de Chico Xavier, na antológica obra Paulo e Estevão, nos repassam, Paulo, a princípio, converteu-se no implacável perseguidor dos discípulos de Jesus, e somente mais tarde, quando se deslocara encolerizado, enfurecido para debelar o núcleo cristão que estava em desenvolvimento na cidade de Damasco, foi que ele teve uma experiência singular, uma experiência psíquica, mediúnica, quando teve a visão de Jesus, que ele convocou a mudar o rumo de sua trajetória existencial. E Paulo compreendera, até mais do que alguns dos discípulos diletos de Jesus, que a mensagem do Senhor deveria ser levada a todas as gentes, a todas as criaturas. E dessa forma também, ele se converteria no grande advogado dos gentios, que seriam todos os povos viventes à época, que habitassem além dos limites da civilização do Jordão, a Palestina dos hebreus, que não falassem o hebraico e que não tivessem, evidentemente, a mesma concepção religiosa dos de sua raça, a concepção monoteísta do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e dos profetas de seu povo. Paulo passaria a entender a proposta de Jesus como sendo universal, e dessa forma se empenhou o quanto pôde para que a mesma extrapolasse os limites estreitos daquela região sofrida à época sob o domínio do Império Romano, para que assim a mensagem do Filho de Maria, consubstanciada na necessidade urgente das criaturas humanas viverem cotidianamente a mensagem retumbante do amor, era também uma mensagem que, ao alcançar os corações das criaturas sofridas, infundia nelas o desejo de prosseguir, de renovar as suas forças e, dessa forma, acreditar sempre num amanhã mais promissor e mais feliz. E foi com esse sentimento, conforme as referidas obras registram, que Paulo teve um dia a oportunidade de ver essa sua esperança concretizada. Quando ele levou a mensagem de Jesus a Atenas, na velha Hélade, na Grécia Antiga, o berço da cultura das civilizações clássicas. Ele tinha esse projeto, quando iniciou a difusão da Boa Nova, do Evangelho, seguindo a recomendação de Jesus, que sugeriu aos seus amigos que se espalhassem pelo mundo afora e aos pares, de dois em dois, levassem o Evangelho a todas as gentes, a todas as criaturas. Ele acreditava que talvez os gregos
que eram seus compatriotas, porque apesar de ser judeu pela raça, pela tradição milenar de seu povo, Paulo era natural da cidade de Tarso, que era uma província grega da Ásia Menor. E mais tarde receberia também, inclusive, o título de cidadão romano. Portanto, Paulo era um homem de largos conhecimentos e falava fluentemente o grego. E acreditava ele piamente nessa esperança renovada, que talvez os gregos, mais acostumados com as suas elucubrações filosóficas, com raciocínios sofisticados e demorados, que talvez até melhor do que os seus companheiros de Israel, em razão dos tabus, dos preconceitos daquela sociedade, pudessem melhor sorver e entender a lógica inquestionável da mensagem de Jesus. Registra Atos dos Apóstolos, que foi com esse sentimento que ele chegou a Atenas. Entrou pela porta principal da cidade e passou pela Ágora, que era a grande praça onde as pessoas ali se encontravam, para, além dos afazeres diários, dos negócios, também entabularem muitas vezes conversações. Como ele estava acostumado a fazer em todas as localidades, vilas, cidades, por onde passava, ele procurava, numa praça principal, num logradouro qualquer, uma posição de destaque, para que assim ele pudesse discorrer sobre um assunto qualquer. E assim procedeu. E de maneira mais atenta, até porque sabia que os gregos eram apreciadores da eloquência, da oratória, que é uma arte. Para os gregos, a arte do bem dizer, a arte do bem falar. Lamentavelmente, ao longo dos tempos, alguns que possuíam esse talento nem sempre o utilizaram para o bem. Diferentemente de um Antônio de Pádua, o grande taumaturgo português, disputado pelos italianos por causa da localidade de Pádua, mas ele era natural de Lisboa, portanto falava a nossa mesma língua, considerado um dos grandes oradores da igreja na Idade Média. São Bernardo de Clairvaux, ou Clairvaux, um dos grandes pregadores também daquele período, além de um grande frade franciscano brasileiro do século XIX, cego no final da sua existência, mas com uma esperança inabalável na certeza de dias melhores, Francisco de Monte Alverne, ou no cenário espírita, Manuel Viana de Carvalho, nosso conterrâneo, Bezerra de Menezes, um Divaldo Pereira Franco. Esses aplicaram para o bem, para estimular as pessoas a uma reflexão mais detida sobre a vida. Mas, lamentavelmente, alguns outros a empregaram para o mal. Por exemplo, a figura de Adolf Hitler, cujos resultados todos nós conhecemos, pelos acontecimentos tétricos que ele ensejou, e não faz muito tempo, portanto, durante a terrível Segunda Grande Guerra Mundial. E Paulo, sabendo disso, começou a discorrer sobre um assunto qualquer. Só que, para sua surpresa, no primeiro instante, os transeuntes não lhe deram a menor atenção. Talvez em razão da forma como ele se apresentava, as suas vestes, as roupas surradas, empoeiradas, a pele tostada pelo sol escaldante do deserto, em razão de suas demoradas caminhadas, as viagens constantes que fazia. Até que, de repente, um dos que passavam, observando aquele homem simples, com barba mal feita, esparramada pelo peito, que falava com tanta desenvoltura, com tanta eloquência, resolveu convidá-lo para, na noite daquele dia, ele ter a oportunidade de fazer uma pregação, de discorrer sobre um assunto qualquer para a intelectualidade ateniense na Acrópole, que era a parte alta da cidade. Paulo, ao ser convidado, exultou. Seu coração bateu descompassadamente, porque ali teria a oportunidade de concretizar, talvez, esse seu projeto de vida. E foi com essa certeza, com essa esperança, que ele entrou naquele recinto luxuoso. Deve ter, por certo, feito uma reflexão mais detida sobre a sua trajetória de vida. E ao entrar no recinto luxuoso, onde se podia perceber
a exuberância da arte grega, as esculturas de Fídias, bem como as lembranças de pensadores notáveis, cujas frases eram registradas naquele templo, naquele palácio, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros tantos mais. Ele observou o auditório. E normalmente, os palestrantes, aqueles que usam da palavra, quando observam a assembleia, como esta aqui, quase sempre fixam o olhar naqueles rostos mais simpáticos. Porque as expressões faciais, Milton fez um convite para que nós procurássemos relaxar, elas são as mais variadas possíveis. Quem usa na palavra, quem é professor, e vocês sabem, já falamos em outra oportunidade, depois do medo da morte, o medo de falar em público é o segundo medo, o medo da morte é o número 1. O medo de falar em público é o segundo grande medo que o homem hoje enfrenta, o homem do mundo ocidental. Quando nós observamos os rostos, se você não tem uma certa tarimba, uma certa experiência, você pode de repente se perder. Porque aquelas pessoas que ficam, e nós já passamos por essa experiência, olhando para você, principalmente quando não acreditam no que você diz, ou quando pensam diferentemente, balançando negativamente a cabeça. Desarticula qualquer um. Quase sempre eu procuro fixar minha atenção naqueles rostos mais bondosos, mais simpáticos, que sorriem para mim, não para que a palestra termine logo e eles vão embora, mas para que eu consiga, sob inspiração do alto, deixar a reflexão, o meu recado. Paulo assim procedeu. E quando foi a ele facultada a palavra, permitindo que ele pudesse, diante do panteão dos deuses, daquela incrível civilização, falar sobre o seu Deus, um Deus desconhecido, mal de professor, muitas aulas hoje. Ele começou a falar sobre o seu Deus. Falou sobre a sua trajetória de vida, dos seus planos, dos seus projetos de ser rabino. E falou da sua conversão à nova doutrina que se espalhava pelo mundo de seu tempo. Entretanto, no momento em que ele começou a falar sobre Jesus, da sua crucificação, e particularmente da ressurreição de Jesus, após os tristes episódios do Gólgota, as gargalhadas despontaram no recinto. E ele se sentiu constrangido, sem jeito, desarticulou-se, porque ele não estava acostumado com aquele tipo de reação. Ele já enfrentara vários períodos, reações as mais adversas. Fora ameaçado fisicamente, recebeu o escárnio, a zombaria de muitos, mas através de gestos violentos, com pauladas, pedradas, cuspidas na face. Mas a zombaria e a retirada até bandada, ele nunca experimentava aquela reação. E ficou surpreso porque as pessoas aos poucos iam se retirando, restando apenas alguns funcionários do palacete que aguardavam certamente ansiosamente que ele terminasse a sua preleção para retornarem às suas residências, que certamente, conforme registram os historiadores, ficava além do perímetro urbano. Ao terminar a sua preleção, ele saiu profundamente entristecido. Perdera, talvez alguém olhasse assim para ele, a esperança. E observando as estrelas que cintilavam no firmamento, naquele primeiro instante sentiu-se derrotado. Costumamos sempre dizer, quando temos a oportunidade de falar sobre Paulo, sobre ele aqui já falamos em outras oportunidades, é que não fracassou o apóstolo dos gentios na sua empreitada. O que ele não entendera naquele momento específico é que os gregos, como muitos de nós, em certos momentos de nossas vidas, estavam empanturrados de filosofias, mas completamente nulos na sua capacidade de sentir, de externar afetividade aos seus companheiros de jornada. Só que na manhã do dia seguinte, a providência divina que assistia a Paulo, como assiste a todos nós, encaminhou até ele o seu discípulo Timóteo,
filho de uma grande amiga sua, a velha Lloyd, que ele trazia notícias alvissareiras de outras províncias da Ásia Menor que requisitavam a sua presença. E o curioso é que na leitura específica desse trecho, tanto em Atos dos Apóstolos, quanto na obra de Emmanuel via Chico Xavier, ele imediatamente muda a sua estrutura psicológica. O brilho nos seus olhos volta. E ele olha para Timóteo e diz: Timóteo, pois que retornemos agora. Retornemos urgentemente, porque Deus tem pressa de que a sua mensagem seja o mais rápido possível difundida para alcançar os corações das criaturas sofridas. Mas Timóteo, bem mais jovem do que Paulo, preocupado com o seu amigo que estava meio que ao quebrado, cansado pelas lutas constantes, ponderou gentilmente, sugeriu para que o advogado dos gentios pudesse deslocar-se até o porto do Pireu, a fim de pegar uma embarcação e deslocar-se pelo Mediterrâneo, para que talvez nos 3 dias da demorada viagem, ele pudesse melhor retemperar as suas forças, aurir novas energias para continuar nas suas pelejas. Só que Paulo, ao ouvir a sugestão do amigo, recusa, gentilmente diz: não, Timóteo, retornemos hoje e retornemos a pé. Mas Paulo, insiste o bondoso amigo, não insista, Timóteo. É necessário que nós retornemos hoje e a pé, para que possamos reafirmar em todas as cidades, vilas, arrabaldes, lugarejos, onde a mensagem de Jesus floresce, a nossa esperança de que a mesma irá um dia alcançar os mais longínquos rincões do mundo então conhecido. Já deu para notar que eu tenho uma profunda admiração por Paulo de Tarso. Aliás, costumo dizer sempre que nos primórdios do cristianismo, excetuando Jesus, que ao concurso, nós dizemos que o amamos, nem sempre o demonstramos, mas tenho uma profunda admiração por Maria Rosa Mística de Nazaré, e pela figura do apóstolo dos gentios. Como também na história do cristianismo, na Idade Média, a figura incomparável, lembrada nesta noite, uma das canções, de Francisco de Assis. E eu considero Paulo o grande apóstolo da esperança, porque não obstante as dificuldades que ele experimentou, as dores acerbas que acicataram a sua alma, nos momentos de solidão, percorrendo as empoeiradas estradas do mundo antigo, com riscos constantes, ele não desistiu do seu projeto. Lendo Atos dos Apóstolos, ou as suas cartas, as suas epístolas, nós podemos constatar o brilho intenso, esse fulgor do coração de Paulo, acreditando piamente na concretização desse seu projeto divino. Paulo é o apóstolo da esperança, e isso nós podemos observar praticamente em todas as suas missivas, em todas as suas cartas. Na mais célebre delas, por exemplo, que todos nós conhecemos, que eu considero uma das mais belas páginas da literatura universal de todos os tempos, a primeira epístola de Paulo aos cristãos de Corinto, a primeira carta aos Coríntios, aquela na qual ele ressalta a caridade como a virtude por excelência. Em algumas traduções contemporâneas, os tradutores preferiram optar pelo termo amor em vez de caridade. Aparentemente não houve aí nenhuma alteração comprometedora, mas todo o processo de tradução de textos antigos é complicado e requer uma atenção especial. Mesmo que aparentemente amor seja caridade, isso constantemente nós dizemos, mas a palavra caridade, na sua expressão original, do latim caritas ou charitas, queria dizer, sim, o amor posto em prática, o amor em ação. É uma de suas significações. Mas também caridade quer dizer, entre outras coisas, ternura, afetividade, carinho, como esse que o Tom costumeiramente
projeta na nossa direção e a recíproca também é verdadeira. Portanto, sermos caridosos é sermos carinhosos também uns com os outros. Então, caridade tinha um sentido específico. O curioso é que, apesar de trocarem a palavra caridade por amor na parte inicial da epístola, que fala que nós poderíamos falar a língua dos homens, dos anjos, conhecermos todos os mistérios da vida, todas as ciências, ocultas ou não, mas se nós não tivéssemos amor, isso de nada para nós valeria. No final, mesmo assim, Paulo nos propõe uma trindade de virtudes, quando nos diz fé, esperança e caridade. Dessas três, porém, a caridade é a virtude por excelência. E isso nós podemos constatar. A fé impulsiona, é o ligar do interruptor, que aciona a energia que é conduzida por filamentos delicados. Mas para que o amor se concretize, é necessário que essa fé e as nossas ações sejam permanentemente alimentadas por essa esperança. E nós resolvemos trazer essa reflexão, inspirando-nos no trabalho missionário do apóstolo Paulo, porque é curioso. Já tivemos a oportunidade, como o Tom também, de fazer várias palestras em várias instituições espíritas da nossa cidade, no interior e até fora do Ceará. E quase nunca nos convidam para falarmos sobre esperança. Sobre fé, já falamos inúmeras vezes, abordando a fé de várias formas, de vários ângulos. Caridade nem se fala, até porque foi por influência do apóstolo Paulo, que fez parte da equipe do Consolador Prometido no processo da codificação espírita do século XIX, que o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo foi dado por Allan Kardec. Porque a última mensagem mediúnica desse capítulo intitula-se Fora da Caridade não há salvação, e é da autoria do apóstolo Paulo. E ela também se constitui, como todos nós sabemos, no grande dístico, no estandarte, no emblema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Mas o que é a esperança? Já que sobre ela aqui estamos a falar. O vocábulo, a expressão, é de origem latina. Vem do verbo esperare, que no português equivaleria a esperar. Apesar de que, o curioso é que poucos sabem, principalmente os professores de português, que existe o verbo esperançar, que tem uma diferença do verbo esperar. O ditado popular diz: quem espera sempre alcança. Nem sempre. E o Tom, na introdução do seu comentário, fez alusão a isso. Porque esperançar, que é um verbo transitivo direto, nós não sabemos que existe o verbo esperançar. Como também não sabemos que existe o verbo pasear. A palavra paz. Já falamos em outra oportunidade. E é conjugado. Eu paseio, tu paseias, ele paseia, nós paseamos, nós paseamos, eles paseiam. Quem estiver duvidando, chega em casa e consulte o dicionário da língua portuguesa que vai constatar. É que nós preferimos conjugar o verbo roubar, corromper, enganar, mentir. Mas o verbo da paz, o verbo da esperança, nem sempre nós conjugamos. Então, esperançar é, sim, uma espera, mas uma espera ativa. E essa nossa postura diante das vicissitudes existenciais, que nos permite, diante desses óbices, desses obstáculos que encontramos, seguindo aquela recomendação de André Luiz, temos a calma necessária para podermos, inclusive, raciocinar com tranquilidade a respeito dos rumos, dos caminhos que deveremos seguir. Já falamos em uma outra oportunidade que ouvimos de um pastor evangélico do Rio de Janeiro, da Igreja Presbiteriana Bethesda, Jonas Rezende, autor de vários livros, uma colocação muito interessante, quando ele nos diz: se nós estivermos em momentos de desesperança, de angústia, aturdidos, a ponto de dizermos, eu estou em beco sem saída, se tivermos a calma devida, nós vamos observar que no beco sem saída há uma saída, que é a entrada.
Meia volta, vou ver. Se tivermos a calma devida, vamos observar. É porque às vezes nós ficamos tão aturdidos, ensimesmados, fechados, nesse nosso insulamento quase que constante, porque não percebemos as potencialidades interiores que todos vocês, que todos nós temos, já que Jesus nos estimulava permanentemente. Vós sois deuses, tudo quanto eu faço, podeis fazer, e muito mais. Vós sois o sal da terra. Nós não atentamos para isso. Santo Agostinho, que fez parte também como espírito da equipe do Consolador, quando encarnado, dizia: 2 presos num cárcere, ambos olham para o exterior, para o céu, através das grades. Um, sem esperança, olha e só vê a escuridão, nuvens densas, a cortina da noite, que toda a sua visão. Mas o outro, mais esperançoso, observa o firmamento cintilante com estrelas, porque ele acredita que para ele haverá uma manhã. Da mesma forma que um outro pensador ilustre dizia que a parte mais densa da noite é aquela em que, curiosamente, mais nós podemos divisar, perceber o brilho das estrelas. Portanto, não desistamos. Se de repente você queda, tomba, vai ao chão, pense em desistir da sua jornada. Se a cruz sobre os seus ombros é pesada, tenha calma, tenha serenidade, tenha a paciência devida, como propõe também essa que eu considero uma das mais belas canções do movimento espírita, e você vai ouvir o sussurro da esperança na acústica de sua alma dizendo: não desista, aguente, só um pouquinho a mais, alguns passos, que você chegará lá. A mensagem de Jesus que o Espiritismo repete para nós é uma mensagem que nos proclama termos essa visão de otimismo, de esperança em relação ao porvir. É porque, lamentavelmente, ao longo da história do cristianismo, sobretudo a partir da Idade Média, a mensagem de Jesus pareceu muitas vezes, na boca de alguns pregadores que a distorciam, ser uma mensagem sombria, de tristeza. As pessoas ficavam circunspectas, com olhares vagos e tristes, até porque retratamos Jesus quase sempre naquela imagem de sofrimento, acicatado pela dor, pelos chicotes, com aquele olhar de angústia da cruz, que talvez não fosse o seu real olhar, que mesmo assim ele continuou acreditando na criatura humana. Mas nos esquecemos de que a mensagem de Jesus é uma mensagem alegre. Seus discípulos eram alegres. Jesus era alegre na convivência com os seus. Isso nós podemos constatar na leitura dos evangelhos. Não obstante a imposição teológica medieval de fazer com que os religiosos sequer rissem, com exceção dos franciscanos, que tinham em mente essa proposta do restabelecimento da verdadeira alegria cristã. Estarmos alegres, estarmos felizes, cantarmos, exultarmos, vibrarmos, isso faz com que nós renovemos a nossa esperança, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de vida, não de morte. Como ele disse: vim para que vós tivesseis vida, e vida em plenitude, e vida em abundância. O Espiritismo revive a essência pujante da mensagem de Jesus e nos proclama a imortalidade da alma, que é um alento às nossas almas, é uma esperança aos nossos corações chagados, em face talvez da separação momentânea de um ente querido, que recebeu o chamado de Deus para regressar ante nós ao mundo espiritual. E é uma dor terrível, uma dor intensa, que o Espiritismo acalma, conforta, alivia, porque nos dá essa ciência, essa compreensão de que a morte não existe. O curioso é que o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da codificação, subdividido em 4 partes, ou em 4 livros, a última das partes nos fala também exatamente da esperança. Esperança e consolação. Mostrando-nos a certeza de uma manhã, da possibilidade certa
que nós teremos de, mais cedo ou mais tarde, nesta ou em outra jornada existencial, de nos reencontrarmos com aqueles seres que conviveram conosco na condição de pais, de filhos, de esposa, de amigos, ou também até de adversários, para que possamos reaprender as lições do Cristo e a conviver com essa pessoa jungidos a Ele numa próxima existência, mercê da misericórdia infinita de Deus. A mensagem espírita, portanto, nos fala da imortalidade da alma. E não há realidade mais confortadora, mais consoladora para nós do que esta. A de termos essa esperança permanentemente acesa como uma chama em nossos corações. O frade franciscano, recentemente canonizado pela Igreja Católica, pelo saudoso, inesquecível, e tenho uma admiração profunda por ele, Karol Wojtyła, o Papa peregrino, o Papa João Paulo II. Eu me refiro ao frade franciscano Maximilian Kolbe, que nós chamamos Padre Kolbe, que foi barbaramente condenado à morte num campo de concentração nazista na Segunda Grande Guerra Mundial, porque ele se deixou imolar, submeteu-se a um holocausto, por amor aos seus irmãos, judeus, mesmo sem ser judeu, quando se colocou à disposição de um soldado de Hitler, que resolveu punir exemplarmente pela fuga de 2 prisioneiros daquele campo, um jovem. E ele, diante do desespero do jovem, ofereceu-se para ser alvejado por um fuzil, naquele momento, no lugar do rapaz. Só que ele foi aprisionado, ficou alguns dias confinado num cubículo, e no dia em que ele saiu para receber uma injeção letal, dizem algumas testemunhas presentes, que ao sair daquela terrível e diminuta prisão, ele saiu com muitos judeus que vocês já viram em imagens tétricas, terríveis, tenebrosas, de alguns documentários, que nos passam em alguns canais específicos, só pele e osso, esquálido. E aquele corpinho mirrado do frade franciscano surpreendeu a todos, porque apesar de estar confinado na escuridão daquele cubículo, aquele homem que cultivava o desejo intenso de servir a Jesus por amor, quase sem sustentar a própria cabeça, ainda conseguiu esboçar um sorriso de esperança, que podia também ser percebida através do brilho no seu olhar, fazendo com que talvez os próprios algozes ali presentes pudessem, se não naquele momento, em outra oportunidade, reflexionarem a respeito de suas vidas. Cultivar a esperança é imprescindível a todos nós. Muitas vezes nós perdemos um tempo considerável em lamentações. Mas como diz um poema de um autor anônimo, se você está triste porque perdeu seu amor, lembre-se daquele que não teve um amor para perder. Se você está cansado de trabalhar, lembre-se daquele que é angustiado perdeu o emprego. Se você reclama de uma comida mal feita, lembre-se daquele que morre faminto sem um pedaço de pão. Se um sonho seu foi desfeito, lembre-se daquele que vive num pesadelo constante. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você teve um trabalho para cansar, uma comida para reclamar, um sonho, uma desilusão, mesmo assim, agradeça a Deus, porque existem muitas pessoas que dariam tudo de si para estar no seu lugar. O Tom pediu para que falássemos no final da nossa preleção a respeito do trabalho que publicamos no final do ano passado. E esse trabalho tem a ver com o tema da noite, porque ele foi uma homenagem aos 60 anos da primeira visita daquele que é considerado a glória da oratória espírita a partir da segunda metade do século passado. E até hoje, sempre permanentemente, com seus 84 anos, no dia 5 de maio
Ele completará 85 anos de idade, com o seu vigor incomparável, o grande mensageiro da esperança, Divaldo Pereira Franco. Uma espécie de Paulo de Tarso dos nossos dias. E essa obra singela, que fizemos em tempo recorde, com o intuito de relembrar, na virada do ano passado, no dia 30 de dezembro, uma festa da família espírita, na qual estiveram presentes, entre outros, meu estimado irmão e amigo Adelson Viana, o Fagner, o Nando Cordel, amigo pessoal do Divaldo, o repórter Saulo Gomes, vindo de São Paulo, e evidentemente o próprio Divaldo Franco, para que nós, espíritas cearenses, pudéssemos render o nosso tributo a esse companheiro em razão dos 60 anos da sua primeira visita ao nosso estado. E desde 1951, Divaldo tem periodicamente, a partir da década de 1970, quase que anualmente vindo ao nosso estado, trazendo-nos a mensagem espírita, que é essa mensagem que nos fala de esperança. Por isso queríamos fazer essa homenagem aqui, esse registro afetivo a esse grande cearense do bem, deixando também destacado como sendo um dos que tem contribuído para que nós possamos acreditar que, não obstante os nossos problemas, as nossas dificuldades, vale a pena nós acreditarmos que o porvir, que o amanhã, será certamente bem melhor para todos nós. Evidentemente, sabendo que o livre-arbítrio é sagrado, cabe a cada um de nós, na lembrança de que a esperança é essa esperativa, não agirmos como a canção bastante conhecida do Zeca Pagodinho na Pregoa. Deixa a vida me levar, a vida me leva eu. Nós temos a capacidade de mudar o leme da embarcação na qual nos encontramos, para essa ou por aquela direção. A esperança é uma espera, sim, mas é uma espera ativa. Finalizando a nossa reflexão, certa feita, na intimidade de uma capela, 4 velas ardiam. A primeira delas sussurrou para a outra: eu me chamo vela da paz. Parece que os homens não mais acreditam em mim. Dizem-me constantemente, recitam meu nome na virada do ano. Propõem-me os homens, os governantes, em acordos, com decretos, mas curiosamente investem bilhões de dólares para a confecção de armas de destruição em massa. Parece que ninguém mais acredita em mim, na paz. E dizendo isso, com uma simples rajada de vento, ela apagou-se. A outra vela disse, vendo a companheira sumir, consumir-se: de igual forma, parece que também não acredito em mim. Eu sou a fé. E parece que os homens nem mais em Deus acreditam. Pronunciam também o meu nome permanentemente, mas eu não vejo a ação concreta dos homens. Quando passam por dificuldades, se me pronunciam, logo se esquecem de mim. E dizendo isso, também se apagou. A terceira vela, a vela do amor, por incrível que pareça, vendo as outras desaparecerem, apagarem-se, disse: e eu? Jesus falou tanto de mim. Nós sabemos da lógica do amor, mas ainda não nos esforçamos suficientemente para me aplicarem, os homens me aplicarem no seu dia a dia, nas suas relações. E dizendo isso também apagou-se. E depois das 3 velas apagadas, entra na capela um garotinho de 6 para 7 anos. E vendo as velas apagadas, começou a chorar, entristecido. Mas foi alertado pela 4ª vela, mais colocada num canto, que ainda se mantinha acesa. Não chore, meu filho, não chore. Eu sou a vela da esperança. Pegue-me e verás o que posso fazer. O garotinho pegou a vela. Coloque-me, por sugestão da mesma, a minha chama no pavio apagado das outras 3 velas. E ao fazer isso, as outras 3
foram novamente assim. É uma reflexão muito importante para todos nós. E que a nossa mensagem final, portanto, a partir dessa singela história, é que nós procuremos sempre manter acesa em nossos corações a chama da esperança. Muita paz.